família de Patrícia Mieiro vê semelhanças entre roupas encontradas no sítio e as que ela usava no dia que desapareceu. A polícia agora prepara uma mega operação no local para esta sexta-feira. A greve continua. Estudantes e funcionários fazem protestos por monumentos da cidade. Manifestantes passam a noite na reitoria da UFRJ. Reitor da UFRJ decide não cortar o ponto dos servidores técnico-administrativos em greve desde o início do mês. Caso Rafael Mascarenhas. A audiência que iria julgar PMs acusados de corrupção é adiada por falta de advogados da defesa. Polêmica nas pistas. Velódromo de 14 milhões de reais vai ser demolido. Nova estratégia da PM. Policiais em bicicletas vão patrulhar centro e pontos turísticos da cidade. Vira de costas. Costa ali na parede. O Jornal do Rio, em 30 segundos. Boa noite. Uma procura que pode estar chegando ao fim. A família de Patrícia Mieiro disse que as roupas encontradas em um sítio na Zona Oeste, que está sendo vasculhado pela polícia desde terça-feira, são parecidas com a que a engenheira usava no dia em que desapareceu. A família da engenheira Patrícia Mieiro fará um novo reconhecimento das roupas encontradas no primeiro dia de buscas neste sítio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pela manhã, a mãe da jovem ficou abalada ao identificar na blusa uma cor parecida com que a Patrícia usava no dia em que desapareceu, em junho de 2008. O tamanho da camisa era compatível com o corpo da engenheira. A gente acha que não só o corpo da nossa filha tem, como deve ter mais, porque foi encontrado, assim, foi muita roupa, assim, pelo menos tinha uns 4, 5 blusinhos, 5, 6 sapatinhos, sandália, tudo de menina, tudo de menina. Não vou ter ela de volta, que eu queria ela de volta pra mim, mas eu sei que não vou ter mais isso. Então eu queria pelo menos que achasse alguma coisa, entendeu? Pra gente poder acabar com essa história. As roupas serão enviadas à perícia nesta sexta-feira. A partir de amanhã, após a identificação, da visualização novamente dos familiares, nós encaminharemos todo esse material para a perícia da Polícia Civil, para que a gente possa identificar se existem restos mortais ou não. E se existem restos mortais, se é efetivamente da engenheira Patrícia. Hoje, cerca de 50 agentes da Polícia Civil, do Ministério Público e dos bombeiros participaram das buscas no sítio com a ajuda de cães farejadores e de um rastreador de solo. As buscas pela engenheira Patrícia aqui no sítio foram encerradas por volta das 2h30 da tarde. Hoje, os agentes concentraram os trabalhos na parte construída do terreno, perto da piscina e da churrasqueira. No entanto, nada foi encontrado. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e da Delegacia de Serviços Delegados estiveram no local para verificar denúncias de furto de energia elétrica e da presença de animais silvestres no sítio. Para sexta-feira, a Polícia Civil e o Ministério Público preparam uma mega operação pente fino no local. Foi percorrido já uma grande área do sítio onde talvez fosse possível isso acontecer. Só que nós vamos esgotar os esforços humanos e científicos para encontrar a Patrícia ou qualquer outra coisa de valor criminalístico que esteja aqui nesse sítio. E é isso que nós vamos fazer amanhã. A engenheira Patrícia Mieiro foi vista pela última vez quando voltava de uma festa. Apenas o carro dela foi encontrado em um canal com marcas de tiros. Os 4 policiais que faziam patrulhamento na área são acusados do desaparecimento da jovem. Eles respondem ao processo em liberdade. O Ministério Público denunciou o traficante Diogo de Souza Feitosa, o DG, e outros 15 homens acusados de invadir a delegacia do Rocha na Zona Norte. Quando o DG for preso novamente, poderá responder por posse ilegal de explosivo, receptação e falsificação de documentos públicos. Ontem, a Polícia Militar prendeu em flagrante Paulo Roberto Gomes dos Santos, conhecido como Paulinho da Mandela, de 28 anos. Ele é apontado como um dos envolvidos no resgate do traficante na semana passada. Contra ele havia 3 mandados de prisão, todos por roubo. Uma moto também foi apreendida. Os PMs acusados de corrupção no caso do atropelamento do músico Rafael Mascarenhas seriam julgados hoje, mas a audiência foi adiada porque os advogados de defesa não compareceram.
Marcelo Leal e Marcelo Bigon compareceram ao julgamento no qual são acusados de corrupção passiva. Eles teriam cobrado R$10 mil de Rafael Bussanra, que atropelou e matou o músico Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, em julho de 2010. Rafael Bussanra pagou propina para ser liberado pelos policiais, que também não preservaram o local do atropelamento. Os suspeitos negam. Os dois advogados de defesa dos acusados não compareceram à sessão. Um informou que estava passando mal, mas não apresentou um atestado médico. O outro alegou que estava a caminho, mas depois de 1h30 de atraso, a audiência foi remarcada para o dia 19, a 1h da tarde. Se os advogados também não comparecerem à próxima sessão, defensores públicos serão indicados para assumir o caso. Os acusados chegaram a ser presos em julho de 2010, mas foram liberados por um habeas corpus 5 meses depois. Eles foram expulsos da PM. Uma advogada do escritório que representa a atriz Cissa Guimarães acompanhou a audiência. O velódromo do Rio, na Barra da Tijuca, terá que ser demolido. Com um investimento de R$14 milhões, ele foi construído às pressas em 2007 para o Pan-Americano. De acordo com o comitê organizador das Olimpíadas de 2016, o local pode oferecer risco aos atletas. Na época da construção, a Prefeitura do Rio gastou R$1 milhão e o Ministério dos Esportes 13 milhões. O local tem 2 pilastras centrais que impedem os juízes de julgarem corretamente as competições. O velódromo teria que ter capacidade para 5 mil pessoas, mas atualmente só existem 1.500 cadeiras. Vamos agora à previsão do tempo. Chuva forte em alguns pontos da cidade nesse momento. A cidade do Rio e os municípios da região serrana entraram em estágio de atenção por conta da chegada de uma frente fria que pode provocar aí chuva forte durante a noite e a madrugada. As rajadas de vento podem chegar a 60 km por hora e amanhã o dia começa com sol, mas pode também chover no fim do dia. A temperatura varia entre 19 e 21 graus. Você acompanha agora imagens ao vivo da autoestrada Lagoa Barra, com o trânsito complicado para quem segue em direção à Barra da Tijuca, na pista da esquerda. Você pode perceber que chove forte também ali na região. Uma rápida pausa e a seguir, estudantes e funcionários ocupam reitoria da UFRJ. O governo federal pede que ponto de grevistas seja cortado. E mais, tragédia na Costa Verde, 2 pessoas morrem em queda de avião em Angra dos Reis. De volta com o Jornal do Rio, e um avião de pequeno porte caiu por volta das 5h20 da tarde de hoje. O acidente aconteceu no mar, próximo à ilha de Cataguases, em Angra dos Reis, na região da Costa Verde Fluminense. A informação já foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e até agora 2 corpos já foram resgatados pela Defesa Civil de Angra dos Reis. Mergulhadores estão no local à procura de mais vítimas. Ainda não se sabe a rota do avião e nem o que teria provocado o acidente. Ainda nesta edição do Jornal do Rio, a gente volta com mais informações sobre essa tragédia. E a gente fala agora sobre a greve nas universidades federais, que já chega a 2 meses. O governo federal pede que o ponto dos funcionários grevistas seja cortado. Houve protesto, estudantes e funcionários passaram a noite na reitoria da UFRJ e hoje o reitor decidiu falar. Na porta do prédio da reitoria, um velório com direito a velas, mas no lugar das orações, protesto. Era o fim de uma vigília organizada por alunos, funcionários e professores da UFRJ. Eles passaram a noite na porta do gabinete do reitor, numa tentativa de pressionar a direção da universidade a não acatar uma orientação do Ministério do Planejamento. O órgão quer cortar o ponto dos funcionários que estão em greve. Até o momento nós não tivemos nenhuma negociação, não tivemos o patrão conversando conosco, não temos database e não temos acordos coletivos. Então o pacote não pode vir só com corte de ponto, ele tem que vir também com as negociações. A greve começou há quase 2 meses. Primeiro foram os professores e depois os funcionários. A intenção é fazer com que quem esteja sentado aqui aprove hoje 2 moções. Uma de repúdio à possibilidade ao corte de ponto e também de apoio à greve. Depois de 2 horas de sessão, o reitor Carlos Levi disse que a UFRJ não iria acatar a recomendação do Ministério do Planejamento. Mas em alguns segundos, as palmas se transformaram em vaias. Levi não aceitou a proposta de convocar uma audiência pública para discutir a empresa brasileira de serviços hospitalares, criada pelo governo federal para gerenciar os hospitais universitários do país.
Ele encerrou a sessão alegando falta de quórum. Eu considero absolutamente inoportuna, temos espaço de diálogo, temos explorado esses canais de interlocução e vamos avançar nesse processo de diálogo na expectativa de podermos chegar a uma posição de consenso sem maiores dificuldades. E os protestos pela educação continuam. Para reivindicar melhorias no setor, professores e servidores de universidades federais fizeram intervenções artísticas em 13 monumentos culturais. Foi com poesia e música que os alunos e professores das universidades federais foram às ruas para pedir melhorias no ensino superior público. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Nos ocorreu justamente de nos aproximarmos daqueles ícones no âmbito da cultura, da poesia, da literatura, da música. Tá cansado de esperar. Os manifestantes fizeram intervenções artísticas em 13 monumentos de personalidades da cultura brasileira. Entre os escolhidos, Carlos Drummond de Andrade, Dorival Caymmi e Noel Rosa. Professores e servidores de 4 universidades públicas do Rio e 3 instituições federais de ensino estão em greve há quase 60 dias. São cerca de 100 mil alunos sem aulas. Entre outras reivindicações, os servidores federais pedem reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. Hora de ver o trânsito em outro ponto da cidade. Imagens ao vivo agora do viaduto do gasômetro. Também chove na zona portuária da cidade. O trânsito bastante complicado para quem segue em direção à Avenida Brasil e também à Ponte Rio-Niterói. Uma rápida pausa e ainda hoje mais informações sobre a queda do avião em Angra dos Reis. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais. Polícia estoura bingo de luxo no centro da cidade. E também de olho no aluno e no fiscal. Provas de práticas de habilitação serão monitoradas por câmeras. Voltamos já. A polícia estourou um bingo de luxo esta tarde na rua Senador Dantas, no centro do Rio. Cerca de 100 jogadores estavam no local quando os policiais chegaram. Houve correria. 3 funcionários foram levados para a delegacia. No local, os agentes da delegacia fazendária encontraram 60 máquinas caça-níqueis e cartelas. O bingo funcionava no 2º andar de um restaurante. O proprietário ainda não foi encontrado. Ele será intimado e pode responder por formação de quadrilha. Olha, fique atento, a partir do dia 1º de agosto, todas as provas práticas de habilitação do Detran serão fiscalizadas por câmeras. As autoescolas têm até o dia 20 para se adaptar à nova regra. Candidatos a motorista e examinadores vão ser monitorados por áudio e vídeo durante as provas práticas. A medida tem o objetivo de evitar abusos como tentativas de suborno e ameaças. Nós poderemos rever a qualquer tempo, durante 5 anos, se o exame foi, de alguma forma, injusto e reverter o resultado do exame ou não. São por esses 3 ângulos que o candidato e os examinadores serão monitorados. Todas as imagens gravadas no interior do carro serão transferidas em tempo real para uma central da Diretoria de Habilitação do Detran. Uma outra câmera também será instalada na baliza. Assim, os funcionários que estiverem na central também poderão interferir no andamento da prova. Este dono de autoescola, que prefere não se identificar, aprova a medida que avalia tanto o candidato quanto o fiscal, mas reclama que a instalação deveria ser custeada pelo próprio Departamento de Trânsito. O custo é alto e nós não temos facilidade, vamos dizer, de parcelar, não existe um parcelamento. O diretor de uma empresa que faz a instalação dessas câmeras diz que o que encarece a instalação é o próprio material exigido pelo Detran. As câmeras e os equipamentos de alta definição vêm dos Estados Unidos. Só tem uma empresa fornecendo no Brasil e eles botam o preço que convém a eles, que é muito caro. As câmeras estão em falta, como também os conectores nacionais e cabos nacionais também estão em falta. O Detran alega que as câmeras vão pertencer às autoescolas e que as empresas foram avisadas com antecedência sobre a nova medida. E por falar em Detran, depois de uma assembleia, os funcionários da central de atendimento do órgão decidiram continuar em greve. Eles não aceitaram as propostas da empresa terceirizada, que ainda não depositou os salários como havia prometido ontem. Os agendamentos, tanto para a carteira de habilitação quanto para vistorias, estão sendo feitos apenas pelo site detran.rj.gov.br. O Detran informou que ainda este mês haverá uma licitação para a escolha de uma nova empresa para assumir esse teleatendimento.
Vamos agora ver como é que está o trânsito em mais um ponto do Rio de Janeiro nesta quinta-feira de chuva. Chove também na linha vermelha. Você vê imagens aí na altura do Caju com informações para você do trânsito. Trânsito com mais intenso em direção à Baixada Fluminense na pista da esquerda e sem problemas na pista da direita para quem segue em direção ao centro da cidade. Agora uma última pausa e a seguir informações sobre o avião que caiu em Angra dos Reis, deixando pelo menos 2 pessoas mortas. Também falamos de futebol, o Botafogo já está no G4 do Brasileirão, Bruno Valoche comenta. E ainda, PMs de bicicleta. Novidade começa na semana que vem no Aterro e no Centro. Daqui a pouco você vai ver o treinamento dos policiais. Voltamos já. 19 pessoas foram presas hoje numa operação da polícia para combater o jogo do bicho em São Gonçalo. Quase R$6 mil em espécie foram apreendidos. Além do dinheiro, também foram encontrados diversos talões de anotações e 2 máquinas caça-níqueis. Hora de mudar de assunto, falar de futebol. Bruno Valoche já está aqui. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem, Thaís? Tudo bem, vamos começar com boa notícia? Sim. O Deco sim, do Fluminense, continua no time. Boa notícia mesmo para os tricolores, né? Excelente. O Deco, na minha opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Jogador imprescindível ao Fluminense, ao esquema do técnico Abel. E curioso é que há uns 12 ou 16 meses atrás, muita gente duvidava que o Deco fosse permanecer até no Fluminense. Ele simplesmente não só permaneceu, como renovou por um bom período. Esse é apenas um exemplo de que quando o atleta vem do exterior, ele precisa de um período para se adaptar e o Abel encontrou a maneira de fazer o Deco render. E como faz a diferença em campo, né? Impressionante, impressionante. Eu acho que não é à toa que ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Carioca, né? Outra boa notícia, os vascaínos estavam preocupados, Bruno. Dedé fica, não fica? Renovou até 2015, inclusive com multa maior, né, em rescisão. Renovou, mas eu acho que os vascaínos precisam ficar atentos e não devem deixar de estar preocupados, não, porque o fato do Thiago Silva estar se transferindo para o futebol francês, estar deixando o Milan, vai fazer com que o Milan abra os olhos em cima do Dedé e, embora tenha renovado o seu contrato até 2015, essa questão é muito simples, Thaís. Basta pagar a multa rescisória e contratar o Dedé. É bom, entre aspas, mas não garante absolutamente nada. Mas falando de bom, Seedorf treinou, já marcou 2 golaços hoje no treino. E o Botafogo ontem também arrebentou, né? Mas vai jogar onde o Seedorf? O time do Botafogo tá certinho agora. O Botafogo é curioso, né? Arruma cada problema, né? Mas é evidente, isso é uma brincadeira. Ele tem vaga para ser titular, claro, mas a gente está vendo os gols da vitória do Botafogo aí. Uma vitória surpreendente, mas absolutamente merecida do Botafogo em cima do Corinthians, o que faz com que o torcedor do Botafogo se encha de otimismo para o jogo de domingo contra o Fluminense. Eu tenho certeza que o Engenhão vai receber um grande público no domingo. Agora, impressionante como o Botafogo mudou, especificamente com o Elkerson no ataque, e o Botafogo é um outro time sem a presença do Louco Abreu e do Michael Suel em campo. Bruno, rapidinho pra gente falar, o Joel já falou, Ramon, David e também o Adrian entre os titulares agora, e o David hoje disse que tem o direito de não estar feliz lá. E aí? Primeiro porque não está recebendo, segundo porque não está jogando, né? E o Juan, você lembra do Juan, zagueiro jogando na seleção brasileira? Pode estar voltando para o Flamengo, o que é uma excelente notícia diante do atual quadro no sistema defensivo do Flamengo, né? Bruno, boa noite pra você. Boa noite, Thaís. Olha, segurança em 2 rodas. A partir da semana que vem, PMs vão usar bicicletas em pontos turísticos da cidade. A Gabriela Cardoso e o Leandro Luna acompanharam com exclusividade o treinamento desses policiais. Veja só. São 15 homens e 5 mulheres. Eles aprendem até a descer escadas de bicicleta. Depois de treinar manobras arriscadas, foi a hora das abordagens. Nessa primeira simulação, é possível ver como pode ser feita a imobilização de um assaltante em fuga. A bicicleta serve de defesa. Elemento fora de situação. Nesta outra, o suspeito circula livremente e é surpreendido pelos agentes. Vira de costas. Costa ali na parede. As bicicletas são personalizadas para o trabalho da PM. Ela é mais leve, tem a correia, enfim, a marcha e outros adereços mais resistentes. A primeira ciclopatrulha da Polícia Militar já começa a operar na cidade na semana que vem. Os agentes vão trabalhar sempre em dupla, de domingo a domingo, 8 horas por dia. Nós estamos lá para inibir, coibir, não é? E prender, não é? Marginais que venham a tentar efetuar qualquer modalidade criminosa nesses locais. Inicialmente, os PMs vão se dividir entre o Aterro do Flamengo e o centro da cidade. De acordo com dados da própria corporação, só neste primeiro semestre foram registrados 1.299 assaltos no centro. No ano passado, foram 776. A ciclopatrulha da PM também deve se estender à Lagoa e a toda a orla da Zona Sul.
Uma última informação aqui no Jornal do Rio, a gente volta a falar sobre um acidente em Angra dos Reis. Diversas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros da cidade estão próximas à ilha de Cataguases. Os militares disseram que está muito escuro no local, que dificulta as buscas. Diferentemente do que foi divulgado anteriormente, a aeronave pode ser um helicóptero e não um avião de pequeno porte. Até agora, 2 corpos já foram resgatados. Os mergulhadores ainda estão no local à procura de mais vítimas. O modelo, como eu disse, de pequeno porte, teria enfrentado uma tempestade no fim da tarde de hoje, se chocando contra o mar a 500 metros do continente. De acordo com a Defesa Civil, o voo teria começado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e terminaria no aeroporto de Angra dos Reis. O acidente teria acontecido por volta das 5h20 da tarde. O Jornal do Rio termina aqui, fica agora com informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 6:50. Eu te espero lá.